Nós trememos quando pensamos no julgamento de Deus, nos momentos silenciosos da noite, quando o barulho do mundo diminui e somos deixados a sós com nossa consciência. Nossas mentes frequentemente correm de volta para os nossos momentos mais sombrios. Pensamos nas vezes em que perdemos a paciência, nas vezes em que sucumbimos à fraqueza da carne, nas mentiras que contamos para proteger nosso orgulho, ou nos anos que passamos fugindo da igreja. Olhamos para essas cicatrizes regulares em nossas almas, esses grandes pecados, e presumimos que essas são as coisas que causam mais dor ao coração de Jesus. Imaginamos que o assassino, o ladrão ou o blasfemador declarado são aqueles que estão mais distantes de sua misericórdia. Mas e se eu te dissesse que você pode estar errado? E se eu te dissesse que as almas que causaram a dor física mais visceral em Jesus não são aquelas que estão lutando contra ele, mas aquelas que simplesmente não se importam o suficiente para lutar? Há uma revelação escondida no diário de Santa Maria Faustina Kowalska, que é tão chocante, tão contraintuitiva, que nos força a repensar tudo o que sabemos sobre nosso relacionamento com Deus. É uma revelação que não grita com trovões, mas chora com uma tristeza silenciosa e agonizante. Jesus revelou à sua secretária da misericórdia que existe um tipo específico de alma que o desgosta. Uma alma que lhe causa uma sensação que ele descreveu como náusea. Não é o pecador coberto pela lama do mundo. É a alma morna. Esta é uma verdade difícil de ouvir. Ela corta fundo porque muitos de nós, sem perceber, vagamos para este território perigoso. Mas não tenha medo. Estamos abrindo este livro de segredos hoje, não para condenar você, mas para te resgatar. Vamos brilhar a luz da divina misericórdia na névoa da indiferença, para que possamos acender um fogo que nunca se apagará. Antes de entrarmos no jardim do Getsemane, para testemunhar o que essa mornidão fez ao nosso Senhor, convido você a criar um santuário de proteção bem aqui, agora mesmo. O inimigo de nossas almas quer que permaneçamos adormecidos. Ele quer que permaneçamos mornos, porque uma alma morna não é ameaça ao seu reino. Vamos quebrar esse feitiço juntos. Peço que você vá aos comentários abaixo e declare seu despertar. Digite as palavras: Jesus, eu confio em vós. E se houver um ente querido, um filho, um cônjuge, um amigo, que pareça indiferente a Deus, que se afastou não por raiva, mas por apatia, escreva o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los nos raios de misericórdia antes de prosseguirmos. Agora, vamos viajar para o coração deste mistério. Porque o Deus de amor infinito, que corre ao encontro do filho pródigo, enquanto ele ainda está longe, falaria de doença e náusea em relação a uma alma? Para entender isso, precisamos olhar para as palavras específicas que Jesus disse a Santa Faustina no diário, especificamente na entrada 12:48. Jesus retira o véu de sua paciência e revela a ferida aberta em seu sagrado coração. Ele diz a ela: meu coração sente náuseas ao pensar em almas mornas. Deixe essas palavras penetrarem. Ele não diz que está com raiva, não diz que é vingativo. Ele diz que sente náuseas. Ele continua com uma afirmação que deveria sacudir a poeira de cada oração rotineira que já fizemos. Meu coração sente náuseas ao pensar em almas mornas, porque não és quente nem frio. Eu te vomitarei da minha boca. Jesus está citando o livro do Apocalipse aqui, mas ele dá a isso um contexto pessoal e íntimo para Faustina. Ele explica a profundidade dessa dor de uma forma que a lógica humana luta para compreender. Ele diz a ela que essas almas, essas pessoas que afirmam acreditar nele, que talvez frequentem a missa, que rezam suas orações por hábito, mas sem o coração, causaram a ele mais sofrimento durante sua paixão do que seus algozes. Ele revelou a Faustina: essas almas me causam mais sofrimento do que quaisquer outras. Foi por causa de tais almas que minha alma sentiu a maior repulsa no Jardim das Oliveiras. Foi por conta delas que eu disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Esta é a conexão com o Getsemane.
Sempre nos ensinaram que, no jardim, Jesus viu os pecados do mundo. Imaginamos que ele viu os assassinatos, as guerras, os genocídios, o ódio dos fariseus, e certamente ele viu, mas a agonia específica que o fez suar sangue, o peso específico que o esmagou contra o chão, foi a visão de almas que receberiam seu dom da salvação com um encolher de ombros. Porque a indiferença é pior que o ódio. Pense nisso em termos de um casamento. Se marido e mulher estão discutindo, se há gritos e desacordos, ainda há paixão, ainda há um envolvimento de corações, ainda há um desejo de que a outra pessoa entenda, mesmo que seja expresso de forma ruim. O relacionamento está vivo, mesmo que esteja ferido. Mas imagine um casamento onde um cônjuge fala de amor e o outro simplesmente olha através dele. Imagine oferecer um presente que custou sua vida e o destinatário o pega, coloca em uma prateleira sem olhar para ele e se volta para a televisão. O ódio é quente, é um fogo, e o fogo pode ser redirecionado. Uma alma que odeia a Deus é uma alma obcecada por Deus. Essa energia, esse foco, pode ser transformado pela graça em um amor ardente. São Paulo odiava a igreja primitiva. Ele caçava cristãos, ele era quente. E quando Jesus o encontrou na estrada para Damasco, aquele calor foi instantaneamente transformado no maior zelo missionário que o mundo já conheceu. Mas a mornidão é água estagnada, é um pântano, não cria nada, não vai a lugar nenhum. Jesus chama essas almas de peso morto em seu coração. Na entrada 1702, ele diz a Faustina: existem almas que frustram meus esforços, almas sem amor ou devoção, almas cheias de egoísmo e amor próprio, almas orgulhosas e arrogantes, cheias de engano e hipocrisia, almas mornas que têm apenas calor suficiente para mantê-las vivas. Meu coração não pode suportar isso. Todas as graças que derramo sobre elas escorrem delas como se fossem a face de uma rocha. Eu não as suporto, porque não são nem boas, nem más. Esta é a realidade aterrorizante do sonâmbulo espiritual. A alma morna é a mais difícil de converter, porque não acredita que precisa de conversão. O grande pecador sabe que está no escuro. O ladrão sabe que está roubando. O adúltero sabe que está traindo. Eles sentem a culpa. E essa culpa é a fenda por onde a luz entra. Mas a alma morna diz: eu sou uma boa pessoa. Vou à igreja nos feriados. Não mato ninguém. Estou bem. Elas se inocularam contra o evangelho com pequenas doses de religião. Elas têm apenas o suficiente de Jesus para se sentirem seguras, mas não o suficiente para serem salvas. Tratam o Criador do universo como uma apólice de seguro, algo para ter na gaveta apenas por precaução, mas não algo que mude a maneira como vivem sua vida diária. Santa Faustina escreve que, durante suas visões, ela viu que essa indiferença era a própria razão pela qual Jesus sentia uma solidão tão esmagadora. No Jardim das Oliveiras, enquanto os apóstolos dormiam, Jesus viu através do corredor do templo. Ele viu você e ele viu a mim. Ele viu os momentos em que viríamos receber seu corpo e sangue na Eucaristia, com mentes completamente distraídas pelos nossos telefones, nosso trabalho ou nossos planos para o jantar. Ele viu as vezes em que correríamos com nossas orações apenas para acabar logo com elas. Ele viu as vezes em que nos recusaríamos a ajudar um vizinho, porque era inconveniente, apesar de nos chamarmos cristãos. Essa mornidão é falta de amor, é uma recusa ao sacrifício, é querer a coroa sem a cruz. Jesus disse a Santa Faustina: tenho um amor especial pelo pecador que sabe que é pecador. Mas a alma que pensa ser perfeita, que não tem fogo, essa alma me dá vontade de vomitar. Isso soa duro, soa violento, mas precisamos entender o coração do médico. Se um médico vê um paciente com um membro gangrenado, ele não diz palavras suaves. Ele fala de amputação, de cirurgia urgente. Ele fala drasticamente, porque a situação é drástica. Jesus usa essa linguagem de náusea para nos despertar. Ele está gritando para o sonâmbulo que está prestes a cair de um penhasco. O perigo da alma morna é que ela está tecnicamente dentro do rebanho,
mas seu coração está longe. São aquelas na festa de casamento que não estão vestindo o traje nupcial. Estão presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Em outro encontro profundo, Santa Faustina registra as palavras de Jesus sobre a festa da misericórdia. Sabemos que a novena da Divina Misericórdia é um poderoso vaso de graça, onde por 9 dias trazemos diferentes grupos de almas ao abismo de sua misericórdia. Mas você sabe qual dia é o mais difícil? Você sabe qual grupo de almas Jesus pede no 9º e último dia? Não são os hereges, não são os pagãos, são as almas mornas. Jesus diz a ela: hoje, traga a mim as almas que se tornaram mornas e mergulhe-as no abismo da minha misericórdia. Essas almas ferem o meu coração da forma mais dolorosa. Minha alma sofreu a mais terrível aversão no Jardim das Oliveiras por causa das almas mornas. Elas foram a razão pela qual clamei: Pai, afasta de mim este cálice, se for a tua vontade. Para elas, a última esperança de salvação é correr para a minha misericórdia. Note a urgência. Para a alma morna, a última esperança é a sua misericórdia. Por que última esperança? Porque a razão não as alcançará, o medo não as alcançará. Elas estão entorpecidas. Apenas uma imersão avassaladora no oceano de misericórdia pode trazê-las de volta à vida. A própria Santa Faustina, uma santa de imensa estatura, não estava imune ao medo da mornidão. Ela escreve em seu diário sobre suas próprias lutas com a aridez espiritual. Havia dias em que ela não sentia nada, nenhuma consolação, nenhuma visão, apenas a névoa cinzenta da rotina. Mas a diferença entre Faustina e uma alma morna é a vontade. Uma alma morna não sente nada e decide não fazer nada. Uma alma fiel não sente nada, mas decide amar mesmo assim. Esta é a distinção fundamental. Jesus não tem nojo da sua aridez. Ele não tem nojo se você está deprimido, cansado ou emocionalmente esgotado. Ele sabe que somos pó. Ele conhece nossa estrutura. Não está pedindo êxtase emocional constante. Ele está pedindo lealdade. A alma morna sente repulsa pelo sacrifício. Se seguir Jesus se torna difícil, se custa status social, dinheiro ou conforto, elas recuam silenciosamente. Elas querem um Cristo sem as feridas. Mas aqui está o ponto de virada. Aqui está a missão de resgate. Se você está ouvindo isso e sente uma pontada em seu coração, se você se preocupa que talvez tenha se tornado morno, que talvez suas orações tenham se tornado cascas vazias, então alegre-se. O simples fato de você estar preocupado é prova de que o fogo não se apagou. Uma alma verdadeiramente morta não se preocupa com sua morte. O fato de você estar aqui ouvindo a voz da misericórdia significa que Jesus está chamando você de volta ao fogo e Ele nos deu, através de Santa Faustina, o remédio para essa doença. Ele não nos deixa no jardim do desespero. Ele nos mostra o caminho para fora. Qual é a cura para um coração morno? Encontra-se em 3 ações específicas que Jesus pediu a Santa Faustina. Ações que acendem a vontade, mesmo quando as emoções estão frias. A primeira cura é o ato de confiança. A confiança é a lenha quando você não sente nada. Quando Deus parece silencioso, quando você não quer rezar, esse é o momento mais poderoso para rezar. Jesus disse a Faustina: as graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, e esse é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Para a alma morna, a confiança é um ato de guerra contra a apatia. É dizer: Jesus, eu não te sinto, mas confio em ti. Eu não quero fazer isso, mas ofereço a ti. Esse pequeno atrito cria uma faísca. A segunda cura é a meditação sobre a paixão. Jesus disse explicitamente a Faustina sobre as almas mornas. Há poucas almas que contemplam minha paixão com verdadeiro sentimento. Eu dou grandes graças às almas que meditam devotamente na minha paixão. Por que isso cura a mornidão? Porque você não pode permanecer indiferente enquanto está aos pés da cruz. Quando forçamos nossas mentes a olhar para suas feridas,
a ouvir o martelo nos pregos, a vê-lo sufocar por amor a nós, nosso pequeno egoísmo começa a derreter. O gelo ao redor do coração racha quando exposto ao calor do seu sofrimento. Se você sente frio, vá ao Getsêmani, sente-se com ele lá. Não diga muitas palavras, apenas observe-o suar sangue por você. A terceira cura é a obra de misericórdia. A mornidão é essencialmente egoísmo, é voltar-se para dentro. A cura, portanto, é voltar-se para fora. Jesus exige: exijo de ti atos de misericórdia que devem surgir do amor por mim. Deves mostrar misericórdia aos teus vizinhos, sempre e em todo lugar. Não deves te esquivar disso, ou tentar te desculpar, ou te absolver disso. Ele nos dá 3 maneiras: palavras distintas de bondade, oração pelos outros e obras de amor. Quando uma alma morna se força a servir outra pessoa, a alimentar os pobres, a visitar os doentes, a perdoar um inimigo, o sangue espiritual começa a circular novamente. Você não pode permanecer morno quando está lavando os pés de outro. Devemos lembrar a visão que Santa Faustina teve das 2 estradas. Ela viu uma estrada larga coberta de flores e cheia de música, onde as pessoas caminhavam dançando e felizes. Mas, no final da estrada, havia um precipício e caíam cegamente no abismo. Essas eram as almas do mundo, distraídas e indiferentes. Então ela viu um caminho estreito coberto de espinhos e pedras. As pessoas que caminhavam nele tinham lágrimas nos olhos e sofriam várias dores, mas no final desta estrada havia um jardim magnífico, e esperando lá estava Jesus. A alma morna tenta caminhar pela estrada larga enquanto segura um rosário. Elas querem as flores do mundo e o céu de Deus, mas Jesus nos diz, gentil mas firmemente, que não podemos servir a 2 senhores. Não podemos estar meio vivos. Esta revelação do seu desgosto é, na verdade, uma revelação do seu amor ciumento. Ele tem ciúmes de você. Ele se recusa a dividir você com o nada da mediocridade. Ele quer tudo de você. Ele preferiria que você fosse um grande pecador, que colide em seus braços numa tempestade de arrependimento, do que um estranho educado, que o mantém à porta. Pense na promessa que ele faz na entrada do diário 1486. O pecador não escapará da minha mão, mas se fugir do meu coração misericordioso, cairá em minhas mãos justas. E ainda assim, imediatamente depois, ele diz: diga à humanidade sofredora para se aconchegar no meu coração misericordioso, e eu a preencherei com paz. Aconchegar-se. Esta não é a linguagem de um tirano. Esta é a linguagem de um amante que sente a frieza de sua amada e quer aquecê-la. Se você se reconhece na descrição da alma morna, não se desespere. A náusea que Jesus sente é porque ele não consegue chegar perto de você quando você está cercado pela bolha do seu próprio orgulho e indiferença. Ele quer estourar essa bolha. Há um belo momento no diário em que Faustina pede a Jesus por uma alma que parecia perdida nessa névoa. Ela escreve: Jesus, olhe para as lágrimas de sua mãe. Jesus, eu suplico a ti por esta alma. E Jesus responde a ela. Ele se comove com a intercessão de uma alma fervorosa. Isso significa que podemos arrastar nossos irmãos e irmãs mornos para fora do pântano por meio de nossas próprias orações. É por isso que pedimos que você escreva os nomes de seus entes queridos nos comentários. Seu fervor pode suprir a falta de calor deles. O seu, Jesus, eu confio em vós, pode ser a tábua de salvação que os puxa de volta. Vamos voltar à imagem do fogo. Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Ele não quer velas que tremeluzem e soltam fumaça. Ele quer fogueiras. Mas como mantemos esse calor em um mundo tão frio? O mundo é projetado para nos tornar mornos. O entretenimento constante, o conforto, o barulho, tudo age como um sedativo. Santa Faustina nos dá o segredo: contato constante com Deus no momento presente. Ela praticava algo chamado o olhar momentâneo. Ao longo do dia, enquanto descascava batatas, enquanto caminhava pelo corredor, enquanto abria uma porta,
Ela olhava para Jesus em seu coração. Ela não fazia uma oração longa. Ela apenas reconhecia a presença dele. Tu estás aqui, Senhor. Eu te amo, Senhor. Isto é para ti, Senhor. Essa prática impede que a alma adormeça. Ela mantém a chama piloto acesa. Se rezarmos apenas aos domingos, estaremos frios na segunda-feira à noite. Mas se acendermos essas pequenas faíscas ao longo do dia, o fogo nunca morre. Deixe-me contar sobre uma visão que deve lhe dar imensa esperança. Santa Faustina viu uma vez Jesus retirando as cordas de uma alma. Essa alma estava presa por centenas de pequenos fios, não grandes correntes de pecado mortal, mas pequenos fios de apego ao mundo, pequenos hábitos de preguiça, pequenas vaidades. Jesus estava pacientemente cortando-os um por um. É isso que ele quer fazer por você hoje. Ele sabe que você não consegue cortar esses fios sozinho. Você está muito acostumado com eles. Eles parecem confortáveis. Mas se você der permissão a ele, se você disser, Senhor, sou morno, mas quero ser fogo, ele virá com a tesoura de sua misericórdia. Ele prefere o pecador, porque o pecador não tem ilusões. O pecador sabe que está nu. A alma morna pensa que está vestida com trajes reais. Devemos nos despir dessa ilusão. Devemos ir a ele e dizer, Senhor, sou pobre, sou cego, estou nu, não tenho nada a te oferecer além do meu nada. E você sabe o que acontece quando uma alma admite sua pobreza? O oceano inunda. À medida que avançamos para a conclusão desta missão de resgate, quero que você feche os olhos por um momento. Imagine o Sagrado Coração de Jesus. Veja os raios de luz vermelha e pálida emanando dele. Agora imagine uma alma morna diante dele. Os raios não conseguem penetrar. Eles ricocheteiam em um escudo de indiferença. A alma está entediada. A alma está olhando para o relógio. Agora imagine essa alma simplesmente largando o escudo. Imagine essa alma olhando para cima e dizendo, sinto muito por não ter te amado. Instantaneamente, num piscar de olhos, os raios atravessam. O coração que era de pedra se transforma em carne. A náusea que Jesus sentiu no jardim se transforma na alegria da ressurreição. Ele disse a Santa Faustina, quando uma alma se aproxima de mim com confiança, eu a preencho com tal abundância de graças que ela não pode contê-las dentro de si, mas as irradia para outras almas. Você pode se tornar esse irradiador. Você pode ser aquele que aquece o mundo. Vivemos em um tempo de grande frieza. Como diz a Escritura, o amor de muitos esfriará. Esta é a grande epidemia da nossa era. Não é um vírus do corpo. É um resfriamento do coração. Mas você, meu amigo, você é chamado a ser o antídoto. Você é chamado a ser a sarça ardente no deserto do mundo moderno. Não deixe o inimigo sussurrar que você tem sido preguiçoso por muito tempo ou que é tarde demais para começar. Os trabalhadores que chegaram à vinha na última hora receberam o mesmo salário que aqueles que trabalharam o dia todo. Jesus é generoso, além de qualquer medida. Tudo o que ele precisa é do seu sim. Então vamos fazer um pacto hoje. Vamos nos recusar a ser peso morto. Vamos nos recusar a ser a causa de sua náusea. Vamos decidir agora mesmo ser a causa do seu alívio. Quando ele procurar alguém para consolá-lo no jardim, que ele encontre você acordado, vigiando e confiando. Lembre-se da promessa ligada à imagem da divina misericórdia. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Venerar é honrar, amar, confiar. É o oposto da indiferença. Olhe para a imagem dele. Veja o pé dele avançando para encontrar você. Ele não está recuando, ele está avançando. Ele está vindo para incendiar você. Ao encerrarmos este tempo juntos, leve esta verdade com você. Sua indiferença o fere, mas sua confiança o cura. Você tem o poder de consolar o Criador do Universo. Você tem o poder de enxugar o suor da testa dele no Getsemane, simplesmente dizendo, com amor e convicção, Jesus, estou aqui, sou teu. Deixe o fogo desta verdade queimar a névoa. O Rei da Misericórdia está batendo. Não o deixe esperando na porta. Abra bem os portões do seu coração e deixe o Rei da Glória entrar. Que a divina misericórdia inunde sua alma, consuma sua mornidão e transforme você
em uma tocha viva do seu amor. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós confiamos em vós.